É muito provável que a sua empresa não precise de mais leads. O que ela precisa é quebrar os silos entre os departamentos, fazer com que eles parem de trabalhar de forma isolada e individual. Antes da gente continuar, ativa aqui o sininho para receber as notificações do nosso canal e se inscreve aqui embaixo. Semanalmente eu vou compartilhar conteúdos com você de marketing, vendas, pós-venda, tudo ligado ao setor de Revenue Operations, para que você aumente a receita da sua empresa sem precisar de grandes investimentos. O time de marketing, vendas e pós-venda, eles precisam trabalhar em harmonia para extrair o máximo de receita que um cliente tem dentro de um negócio. Eu já trabalhei anos dentro do setor de marketing, já investi milhares e milhões de reais, até eu perceber um momento que não valia mais a pena investir em leads. Eram investimentos que não davam retorno e aquele clássico apontamento entre os setores. O time de marketing dizendo que estava gerando os leads corretos, o time de vendas dizendo que o lead não estava correto, muitas vezes o time de sucesso do cliente não fazendo ideia do que estava acontecendo ali no meio da aquisição e das vendas, sempre reclamando talvez ali de uma venda incoerente, fora do padrão, prometendo coisas que não ocorriam, né, de fato na entrega do produto. Tudo isso ocorre justamente por essa falta de sinergia entre as áreas e isso tudo acaba virando uma grande apontamento, uma grande acusação entre os setores, gastando dinheiro, verba, desalinhamento e o principal, ninguém acaba olhando os indicadores e a reunião acaba sendo totalmente improdutiva, onde vira mais uma reunião de apontamento de erros e fracassos do que uma reunião para solucionar problemas, buscar caminhos e novas soluções para que a aquisição esteja saudável de fato. Mas como resolver esse problema entre os setores, essa individualidade tão natural praticamente entre marketing, vendas e pós-venda? Eu diria que existem 4 grandes passos para que isso ocorra de uma forma harmônica e com resultados reais. O primeiro passo parece simples, mas é um dos mais complexos que a gente tem dentro de uma organização. O primeiro passo para que acabe a individualidade entre os setores são pessoas. É indispensável que as pessoas estejam alinhadas em qual é o objetivo central do negócio. Se o objetivo é trazer receita, se o objetivo é aumentar reconhecimento de marca, trazer leads, penetração do mercado, etc., seja o que for. Esse alinhamento, essa comunicação entre os setores é o start, é o primeiro passo para que as estratégias comecem a ser construídas. E com isso alinhado, os coordenadores precisam olhar para dentro do seu próprio departamento e entender se eles têm as pessoas capazes, né, de executar aquele trabalho, se são as pessoas corretas, se elas têm as skills adequadas para que o objetivo seja alcançado. Caso não, como trazer e quais pessoas trazer para que esse time seja composto, né, e as expectativas sejam alinhadas, né? É muito natural que o CEO, o diretor ali de uma área, ele não conheça a fundo todas as formas de aquisição através de inbound, outbound, processos de venda com time inside sales, de representantes, vantagens, desvantagens, softwares, etc. É um mundo extremamente vasto. E é por isso que cabe aos coordenadores entenderem e explicarem a esse CEO, a essa diretoria, que precisam ali de headcounts, que precisam de pessoas especializadas, quais são elas e o que eles vão trazer de resultado. Né? O famoso Dream Team, né? Construir ele de uma forma realmente eficaz vai fazer com que os seus objetivos sejam alcançados, evitando frustrações entre equipe e diretoria, porque muitas vezes é passada uma demanda, essa demanda é abraçada, só que muitas vezes o time não tem a skill adequada, né? Muitas vezes a gente vê a construção, por exemplo, de blogs e etc., onde às vezes o diretor ali ele tem uma falsa impressão de que basta se produzir textos, às vezes no chat GPT, né, para copiar e colar. Mas isso a gente sabe, quem é especialista mais da área de SEO vai poder dizer até melhor que isso é extremamente falho, né? A médio e longo prazo, sem chance disso funcionar. E passa-se a ser necessário um time realmente especializado em SEO. Né? Isso é só um exemplo, né, de como o alinhamento de expectativas e o olhar interno para entender se temos as skills necessárias vai fazer com que o primeiro passo seja dado, com que a individualidade ela se perca um pouco, pois as dores e o entendimento de quem vai executar aquilo vai ser compartilhado, né, entre marketing, vendas e pós-vendas. Por mais que cada
setor vai montar o seu núcleo, vai trabalhar sim de forma individual, mas aí a gente entra no segundo passo, que a gente vai falar agora, que são os processos. Eles vão garantir que de fato a sinergia ocorra. Então vamos falar um pouquinho mais deles. Bom, com a sua tripulação pronta, todos os marujos, piratas a ponto de zarpar com a embarcação, é importante que os processos estejam alinhados, né? A primeira coisa, quais são os compromissos, os indicadores que cada área aceita tomar com a outra área. Por exemplo, vamos dizer que o objetivo da empresa é aumentar a receita através de aquisição de novos clientes vindas pelo marketing, né? O marketing precisa entender qual que é a capacidade real do time de vendas em abordar os clientes, para que com isso tenha uma meta factível de geração de leads e garanta, né, também que esses leads estejam dentro do ICP, que foi previamente alinhado com vendas, com sucesso do cliente e, com toda certeza, com a diretoria do projeto. Por outro lado, vendas se compromete, por exemplo, a abordar todos os leads que são gerados pelo marketing em X minutos, por exemplo, em 30 até 1 hora depois que o lead foi gerado, para garantir uma resposta de fato mais ágil do lado do cliente. Que a gente sabe, quanto mais tempo a gente demora para abordar um contato, mais tempo essa resposta demora. E às vezes, muitas vezes, já vi isso acontecendo na prática, essa resposta simplesmente não vem, né? A gente demora para responder um cliente, ele simplesmente some e vai falar com o concorrente. No mundo que a gente está, a gente não é a única opção, né? E, bom, voltando ali aos processos, né, os compromissos entre as áreas, o sucesso do cliente, por outra hora, pode se preocupar em entender como que foi a experiência, a jornada de NPS, como se a venda foi feita da maneira correta, né, implementar ali uma pesquisa de satisfação ou até mesmo, em alguns casos de produto ou serviço ali, ter um processo de onboarding, de implantação, acompanhar como que foi a entrega talvez de um produto também, né? Esse é um exemplo de como os acordos entre as áreas são de extrema importância, porque são eles que vão garantir o alinhamento entre as áreas e aquele apontamento de dedo, que com certeza vai ocorrer entre as reuniões, seja pautado com fundamento. E aí a gente entra em outra necessidade dos processos, que são os rituais, as reuniões constantes, né? A gente sabe que muitas reuniões podem sim ser um e-mail, que a gente fica puto da vida, digamos assim, quando isso não ocorre, é uma baita perda de tempo, equipe, claro, tempo é dinheiro dentro de uma organização, mas algumas reuniões são indispensáveis. As reuniões de alinhamento de processo, as reuniões que vão bater indicadores, elas precisam ocorrer e precisam ocorrer com frequência. Eu diria que pelo menos uma vez por semana, no início do projeto, para que esses indicadores que foram acordados entre essas 3 áreas de receita sejam analisados se estão sendo cumpridos de fato ou não. São esses processos que vão garantir o sucesso da campanha, né? O sucesso do que você está promovendo ali entre as áreas e principalmente começar a quebrar a individualidade que as áreas têm. E bom, a gente falou bastante ali de processos, de como as reuniões são importantes, a definição das metas são importantes e, claro, os processos que ocorrem dentro das áreas também são extremamente importantes. Eu não vou me aprofundar nisso agora, a gente vai ver isso um pouco mais para frente em outros conteúdos, falando especificamente ali de processos de marketing, de vendas, de sucesso do cliente. Mas o que eu quero trazer agora é um terceiro item, que ele é indispensável quando a gente está falando, né, de uma organização com fluidez na comunicação e nos resultados, que é a tecnologia. Ter as tecnologias certas para que os processos ocorram da melhor maneira é indispensável também. Afinal, são elas que muitas vezes vão gerar os indicadores que seu time precisa, né, para garantir que os resultados estejam ocorrendo. Por exemplo, um CRM, quando a gente está falando de geração de leads, ele acaba sendo a ferramenta basicamente número 1 que a gente tem, porque é através dela que os leads vão chegar, que a gente vai medir a volumetria de chegada, é através dela que a gente vai entender qual foi o tempo de movimentação e abordagem do time de vendas. Muitas vezes essa ferramenta de CRM ela também pode ser uma ferramenta que o time de pós-venda, de sucesso do cliente, utiliza para fazer ali a sua jornada de onboarding, a sua jornada de pesquisa. São elas que vão dar uns insumos necessários para que os processos ocorram, né? E que também
aquela situação de silos, né, de individualidade, ela acabe. Porque muitas dessas tecnologias, sejam elas CRMs, ferramentas de automação de marketing, muitas delas já são integradas. O time já consegue trabalhar totalmente 100% em uma única plataforma, como por exemplo o HubSpot, o Bitrix está aí também que faz algo parecido, Salesforce, enfim, tem uma N ferramentas hoje no mercado que já tem tudo integrado, tem algumas que você pode integrar ali ferramentas de WhatsApp, VoIP, via API, via webhook, mas isso é um assunto para outro momento. Mas o que eu quero dizer é que as tecnologias são indispensáveis, elas são o terceiro pilar dos 4 pilares essenciais para que você quebre a situação de individualidade entre os departamentos. E o quarto pilar que a gente vai falar agora não é menos importante. Na verdade, é com base nele que você vai tomar todas as decisões a partir de agora. A gente está falando dos dados que vão ser gerados, como dissemos anteriormente, muitas vezes pelas tecnologias implementadas, né? E esses dados eles precisam estar alinhados com os indicadores que foram definidos lá no início. Não adianta nada eu estar olhando uma informação, um dado que não condiz com esse indicador. Por exemplo, no time de marketing, se o meu objetivo é gerar leads, e essa é basicamente ali o preset, é como as pessoas estão pensando, de pouco ou quase nada vai me influenciar quantos seguidores eu ganhei naquela semana, ou qual que foi a minha taxa de engajamento em um vídeo viral. Pode ser que esse vídeo, pode ser que esses seguidores gerem receita? Sim, mas eles não são os indicadores principais, porque afinal o time está investindo em mídia paga. É ali que devem estar os olhares, os esforços, né? E quando a gente vai olhar para dados, a gente geralmente também utiliza alguns processos que estavam lá na etapa 2 para que a gente tome as decisões da melhor maneira. Por exemplo, metodologias para análise de dados, né? Seja ela uma metodologia ICE, uma metodologia GUT, enfim, de priorização do que vai ser realizado, mas são com base nos dados que as reuniões devem fluir. Então, quando a gente viu, né, no segundo item, que as reuniões são um passo extremamente importante no início de qualquer projeto, né, no início de qualquer nova frente que a empresa vai abraçar de objetivo, são os dados que vão conduzir essa reunião. A gente não toma uma reunião com base geralmente em achismos, a não ser, claro, que seja uma reunião de brainstorm, de troca de ideias, mas uma reunião de negócios, ela busca sim ser pautada em dados e ela sempre precisa ser pautada em dados. Caso contrário, vai virar uma reunião de achismo, de apontamento de dedo e a gente volta lá para a estaca anterior, onde a gente tinha individualidades, apontamentos, brigas e rivalidade entre os setores. Não é isso que a gente está buscando. A gente está buscando tomar decisões de maneira sólida, de maneira metodológica. E é isso que os dados vão dar para nós nessa fase inicial. É claro que ter tudo isso fluindo em extrema harmonia vai demorar bastante. Eu não vou mentir para você, ter um time fluindo assim leva tempo, vai dar dor de cabeça, mas uma coisa que eu quero que fique de mensagem, eu acho que a principal mensagem deste vídeo é: comece simples. Não tente implementar uma série de processos inovadores, uma série de estratégias novas. Pega o que a sua empresa já está executando, escolhe uma dessas coisas. Como que o cliente chega até a sua empresa, né? Se ela tem um time de marketing investindo, seja ele de forma orgânica, seja ele através de anúncios, de redes sociais, de blog, não importa. Pegue um processo, coloque um objetivo central para todos os membros da sua tripulação. Faça com que esse objetivo seja único e a única coisa que aquele time vai bater semanalmente. Defina os indicadores, coloque as pessoas certas, defina as tecnologias e tome as decisões embasadas em dados. Repita isso constantemente. Comece simples, mas comece agora. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal. Semanalmente eu vou trazer conteúdos aprofundados de marketing, vendas, pós-venda, revenue operations e muito mais. Tudo focado para que seu negócio gere mais receita sem necessariamente precisar investir mais dinheiro em mídia. Até mais. Fui!